A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Sejam bem-vindos a mais um devocional no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. E hoje, no capítulo 15, do versículo 42 a 47, que diz assim a palavra do Senhor. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Ao cair da tarde, José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu no lençol e o colocou no sepulcro, cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo fora colocado. Meus irmãos, nós podemos ver no último vídeo que Jesus estava morto. E ele estava morto mesmo. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo foi muito bem confirmada pelo centurião romano que estava próximo da cruz, pelas mulheres que também estavam ali perto, e agora por José de Arimateia. Este que, junto com Nicodemos, sepultaram o corpo de Jesus. Então não há contestação, não há dúvida, Jesus morreu mesmo. E isso tem que ficar claro para nós, porque infelizmente tem algumas heresias diabólicas vindas da teologia liberal que querem dizer que Jesus não morreu, que ele só desmaiou, ou que houve ali uma alucinação coletiva, ou que os discípulos erraram o túmulo. Por isso não o encontraram. É um absurdo, porque na verdade Jesus voluntariamente entregou sua vida, ele morreu uma morte de cruz, e ele morreu em nosso lugar. Aqui nesta passagem nós podemos perceber que nenhum parente ou amigo reivindicou o corpo de Jesus, mas foi José, vindo da cidade de Arimateia, que se encheu de coragem e fez isso. Este, junto com Nicodemos, eram homens piedosos e ilustres e que eram membros do Sinédrio, aquele conselho que julgou e condenou Jesus à morte. Mas certamente eles não fizeram parte daquele complô e daquela maldita decisão, porque estes verdadeiramente aguardavam o reino de Deus. Eles sabiam quem Jesus era, o Messias. Por isso que José de Arimateia dirigiu-se resolutamente até Pilatos e pediu o corpo de Jesus para ser sepultado, ainda naquela sexta-feira. Este foi um ato de muita fé e de muita coragem, em um momento que os próprios discípulos vacilaram e fugiram. Estes dois homens entraram para a história porque tiveram atitude. Então eles desceram o corpo da cruz, envolveram em um lençol e sepultaram em um túmulo novo que tinha sido aberto numa rocha. Então rolaram uma pesada e grande pedra, fechando a entrada deste túmulo, cumprindo assim a profecia de Isaías 53:9, que diz que ele foi enterrado ao lado de criminosos, foi sepultado entre os ricos, embora nunca tivesse cometido crime algum. Meu amado, como é maravilhoso, como é perfeito ver a palavra de Deus se cumprindo completamente em todos os detalhes. Eles não ficaram intimidados ou com medo de serem associados a Jesus. Pelo contrário, tiveram muita coragem de se posicionarem, mesmo correndo o risco de muitas retaliações do Sinédrio ou do próprio governo romano. E é esta coragem que Deus espera de você. Inspirado e encorajado por José de Arimateia e Nicodemos, conte para todos que você é um discípulo de Cristo, que você é um seguidor de Cristo, que você é um verdadeiro cristão, um filho de Deus. Mas se prepare, não será fácil. Muitas vezes você será discriminado no trabalho, na escola ou até mesmo na sua família. Algumas vezes você será ameaçado, perseguido, mas não desista, persista. Muito melhor é agradar a Deus do que aos homens. E Deus vai te sustentar, Deus vai te honrar, e Deus vai te dar o seu galardão em nome de Jesus. Quando olhamos para José de Arimateia e Nicodemos,
podemos perceber todo o cuidado, honra e carinho que estava sendo dado ao próprio autor da vida, aquele que acabara de dar a sua própria vida pela humanidade. E essa atitude de reverência e amor para com Jesus é o que Deus também espera de você, é o que Deus espera de mim. O que mais lhe importa, a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Alguns tinham honrado o Senhor Jesus enquanto ele estava vivo e fazendo milagres, mas esses dois homens o honraram e o confessaram publicamente quando ele já estava ali, ensanguentado e morto. Podemos afirmar com segurança que a morte de Cristo nos reforça pelo menos duas verdades com implicações importantes para as nossas vidas. Primeiro é que o nosso pecado ele é extremamente horrível. Nada revela mais a gravidade do pecado do que a cruz de Cristo. Já falamos em outros vídeos que Cristo morreu não porque Judas o traiu por dinheiro, ou os religiosos o entregaram por inveja, ou até mesmo porque Pilatos o condenou por covardia. Não, ele morreu voluntariamente pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E outra coisa é que o amor de Deus ele é incondicional e ele é incompreensível. Deus poderia nos abandonar e nos deixar à nossa própria sorte, porque o salário do pecado é a morte, e todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Mas ele não poupou o seu próprio filho, o seu único filho, o seu filho amado, mas antes o entregou para todos nós, mesmo nós não merecendo. A morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo são os eventos mais importantes da história, mais importantes do cristianismo, e já faziam parte do plano eterno de Deus antes mesmo que houvesse o mundo. E todos nós sabemos e dependemos disso para vivermos aqui, hoje, mas ainda mais, nós dependemos disso para vivermos uma vida eterna com o Senhor, na cidade santa, na cidade celestial. Muitas vezes nós olhamos ao nosso redor, vemos pessoas que ficam tristes pela dor e o sofrimento que o nosso Senhor passou naquela cruz. Outros ficam com raiva, sentem ódio daqueles que fizeram tamanha maldade de crucificar o próprio Senhor da vida. Mas estes não são sentimentos que Deus espera de nós. Não é isso que agrada a Deus. Deus quer que nós nos achegamos a Cristo pela cruz, é pela fé, crendo e confiando neste sacrifício que Jesus realizou em nosso lugar. Deus quer que creiamos que Jesus morreu, mas muito mais importante, Ele quer que nós creiamos que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que Ele está vivo e que Ele nos salvou de nossos pecados para que tenhamos a vida eterna. Com o coração nós cremos para a justiça e com a boca nós confessamos para todo mundo ouvir e assim nós seremos salvos eternamente. Creia nisso, meu irmão e minha irmã. Sua vida eterna depende disso, de você ter a certeza de que Cristo ressuscitou e que vivo está. É isso que Deus quer de nós, uma fé viva, uma fé cheia de esperança, na certeza da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata, volta Senhor Jesus, volta logo meu Senhor. E você, qual é a sua reação diante desse imenso sacrifício de Cristo? Pare agora e avalie, creia e desfrute hoje desse tão grande amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus providenciou tudo o que nós precisamos para a nossa salvação e tudo que nós precisamos é de Cristo. Cristo que se entregou naquela cruz pelas nossas ofensas e ressuscitou por nossa justificação, para a nossa absolvição e para nos reconciliar com o Pai. Assim que você possa experimentar dessa linda comunhão, intimidade com Deus e andar todos os dias da sua vida por este novo e vivo caminho aberto por Cristo na cruz. Quão grande amor! Cristo que tinha tudo, mas se desfez de tudo por nós. Ele tomou emprestado o berço na manjedoura, ele tomou emprestado as casas para dormir, um jumentinho para entrar em Jerusalém, um cenáculo para participar da ceia, e agora ele pega um túmulo emprestado para ser sepultado.
Verdadeiramente este é o amor sacrificial de Jesus, o amor que nos constrange. E lembre-se, tudo isso é uma dádiva, isso é um privilégio, é um presente que nós recebemos mesmo não merecendo. É pela graça de Deus que nós recebemos. Então agarre essa oportunidade agora. Não a desperdice em nome de Jesus. Jesus está te chamando. Não se esconda com medo, mas tenha bom ânimo e se apresente a Ele corajosamente. E que Ele, o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe e te guarde em nome de Jesus.